Amados irmãos, o tema da mensagem de hoje fala sobre alegria, felicidade no serviço. É o tema da mensagem desta quarta-feira. Os irmãos notaram, hoje é a última quarta-feira desse mês. E durante todo esse mês falamos sobre o serviço cristão. Servir ao Senhor com felicidade, com alegria. O Salmo 100, a gente vai ouvir, né, essa expressão. Eu já li o Salmo 100 hoje, vou ler apenas o primeiro e o segundo versículo, e em seguida estarei orando e apresentando a mensagem de Deus. Tenha certeza, se você faz o serviço de Deus com alegria, você tem satisfação, você é abençoado. Todos nós somos abençoados que fazemos a obra do Senhor. O nosso trabalho não é vão no Senhor. Salmo 100, versículo 1 e 2. Pode colocar aí, varão, por favor? Olhe, celebrai ou celebrem com júbilo, alegria, né, ao Senhor, todas as terras. Toda a terra é convidada para servir ao Senhor com alegria. Mas, infelizmente, nem todos têm essa alegria. O verso 2, leiam comigo, vamos lá? Sirva ao Senhor. Obrigado, meu Deus, mais uma vez, estar na tua presença, ouvir os homens cantar essa mensagem musical, que tem uma visão, né, da mensagem também desta noite. Estamos compartilhando essa alegria de trabalhar. Tu sabes, ó Deus, que esse mês de outubro inteiro, hoje dia 29, foi de muito trabalho. Hoje, quando os homens, a empresa que colocou o forro acústico, vieram buscar os andaimes, eu fiquei ali pensando, como o Senhor é generoso. Ainda os andaimes ficaram e a gente ainda teve a oportunidade de fazer mais ainda a tua obra. Obrigado, ó Deus. Não só, Deus, do ponto de vista da reforma, mas trabalho, evangelismo, culto nos lares, visitação, Deus, culto matinal, a obra tem sido feita, Pai, e com alegria. Obrigado por essa satisfação. Obrigado porque sempre temos motivo para celebrar tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. A IEBT é uma igreja que trabalha, guerreira, aguerrida e cheia de alegria por te servir. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Felicidade no serviço é o tema dessa breve reflexão. São 8h30, nem se preocupe, é uma reflexão breve, mas eu queria que você analisasse. Você é feliz por servir ao Senhor? Você tem alegria de servir a Deus? É prazeroso você vir à casa do Senhor? Você tem aquela visão do Salmo de número 84? Eu prefiro estar na casa do Senhor. Eu prefiro estar. Tem uma música que a gente cantou muito aqui na igreja já. Há uma unção, já posso sentir. Verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na casa do Senhor. Tem essa alegria. Para mim é uma felicidade estar aqui, eu digo de coração. Eu não sei se é visível para você a felicidade do pastor de estar na igreja. Eu me sinto muito feliz de estar aqui com meus irmãos. Acredita que diariamente, sobretudo quando tem o matinal, a gente faz um café gostoso aqui todas as manhãs. O café é muito gostoso porque eu estou com meus irmãos. A gente fica aqui, né? É o café que você toma em casa, eu tomo, mas aqui ele se reveste da importância, porque estamos na presença de Deus. E a mensagem hoje, no Salmo número 100, eu queria apontar algumas evidências, né, sobre esse Salmo, felicidade no serviço. Eu encontrei o tema também desse cântico que a gente acabou de cantar do cantor cristão, que fala sobre essa alegria. Jesus Cristo, ele fala sempre isso na sua palavra, né? É verdade que a gente vê um momento de Jesus chorando com os que choram, mas a palavra diz que fala de alegria, e ele pregava o evangelho. Sabe o que significa o evangelho? Não são boas novas de salvação? Isso tem que ser anunciado com alegria. Eu tive uma experiência com o Gilton essa semana, a gente se divertiu, Gilson muito ocupado, aquela correria toda. Aí eu coloquei felicidade no serviço. Aí Gilton encontrou uma foto minha, eu bem preocupado. Gilton, tira essa foto, não dá para botar essa foto não. Vê se encontra uma foto aí do pastor sorrindo, com alegria. Irmãos, como é que a gente está fazendo a obra do Senhor? Tem que fazer com alegria, e eu queria apresentar justamente esse salmo com essa visão, felicidade no serviço. Quantas vezes nós encaramos o serviço de Deus como se fosse uma obrigação pesada? Eu tenho que ir hoje, né? Eu tenho que ir, eu preciso estar ali, porque é como se você viesse bater ponto, sei lá, uma tarefa na nossa, às vezes cheia de afazeres, cheia de coisa para fazer, mas lembre-se, quem trabalha para Deus é feliz, é satisfeito e é abençoado. E o Salmo 100, ele dá um registro muito forte. Esse hino de louvor é muito antigo, ele tem um convite
a uma experiência diferente, completamente diferente. Eu sempre me lembro de alguns colegas pastores, de pessoas que estão servindo ao Senhor e têm tanto prazer, tanta alegria. Há 8 anos, aproximadamente, eu recebi uma notícia da minha aposentadoria. E acreditem, sou funcionário público e poderia ficar até os 70 anos. Aí perguntaram se eu ficaria. Eu disse, não, já contei muito isso já. Eu quero agora ficar livre para estar na casa de Deus. Eu quero estar de manhã, de tarde, de noite. E um colega meu dizia assim para mim, pastor, quando eu me aposentar, eu vou ser o velho mais preguiçoso, eu vou ficar em casa numa rede. Eu disse, não, agora chegou a hora de trabalhar. Lá na empresa eu não trabalhava, eu pegava às 8 horas da manhã. E eu via muita gente reclamando. Aqui, a gente chega de 6 horas com alegria, às vezes até antes, a gente tira foto, é um bom humor, é fazer a obra de Deus com alegria, irmão, isso é tão bom. Então, esse Salmo 100, Davi dá esse destaque, alegria. O salmista nos chama para tirar esse fardo, um fardo mais leve, fazer a obra de Deus com alegria. E hoje nós vamos ver essa verdadeira alegria de servir, apontando esse salmo. Eu quero apresentar pelo menos 5 razões porque eu e você, nós devemos ter essa alegria no serviço do Senhor. Veja, o versículo 1, está aqui a minha Bíblia aberta. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Ainda nesse versículo 2 diz, servir ao Senhor com alegria. O serviço de Deus, irmãos, a gente vê Davi pulando, se alegrando, vão para casa do Senhor, motivo de festa. E aqui ele faz um convite para uma celebração, é como se fosse uma celebração barulhenta. Ele quer todo mundo muito feliz, ele quer todo mundo muito alegre, salmodiando, cantando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Posso ver amém, irmãos? Quando a Bíblia fala festa no céu, quando se converte alguém, eu vejo um grande brado de alegria. É um grito de alegria, um brado de triunfo. Não é um murmúrio, é alegria de coração. Eu vou para a casa do Senhor, é mais uma quarta-feira, eu vou lá em IEBT, eu estou morrendo de saudade. Eu não sei se você já teve saudades na pandemia, que é agonia, né? A gente se vir para a casa do Senhor, só online, dava uma agonia, que eu queria estar na casa do Senhor. Ainda bem que eu tenho que fazer uma carta, como presidente dessa igreja, me autorizando a vir. Eu fiz um bocado de carta para mim, eu fiz carta, e quando os policiais me paravam, porque paravam mesmo, vocês sabem. Eu disse, olha, eu vou trabalhar. Eu sou religioso, é uma igreja ali tal e tal. Aí ele disse, tá certo. E ali eu senti aquela alegria. Ao mesmo tempo o coração apertado, porque quando eu chegava aqui, todos os bancos vazios. Eu, pastor Abisaí, somente. E os irmãos da mídia, a gente fazia uma escala para tocar e tal, e mais ninguém. Mas eu imaginava que o povo de Deus foi o tempo que mais subiu, né, os likes, né, a pessoa dando ok, estou assistindo, e as pessoas presentes, chegava a 1.000 pessoas, 1.000 e tantas pessoas, numa noite, participando do culto. Eu imagino que quando acabar essa pandemia, os irmãos vêm com mais alegria para a igreja. Alguns vieram, outros se acostumaram, parece, e não vieram mais. Mas o povo de Deus gosta de estar na casa do Senhor. Então, em primeiro lugar, essa alegria é uma expressão entusiasta, né? Ele está com alegria servindo ao Senhor. O serviço a Deus é isso mesmo, é louvor, é adoração. E essa palavra júbilo, com júbilo ao Senhor, fala de um grito de alegria, um brado de triunfo. Não é aquela coisa lamentável, eu tenho que vir, não, você está aqui, você é feliz servindo ao Senhor. Ele quer que os adoradores transbordem de alegria em conhecê-lo e declarar sua bondade. Dizer que Deus é bom. Alguém pode dizer assim, Deus é bom? Vamos, diga assim. A primeira chave, irmãos, para essa felicidade no serviço é expressar com entusiasmo a bondade de Deus. O que Ele significa para você? O que Deus é para você? Jesus é tudo para mim. Jesus é maravilhoso. É uma música, é um poema. Já achei uma flor gloriosa. E quem deseja, ela mesmo terá. Essa música é muito linda, né? E o refrão diz assim, precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso, na vida e na morte, que tudo para mim é Jesus. Vai buscar Jesus. Ele é maravilhoso. Então aqui, irmãos, essa alegria que no coração é feito com o coração transbordando. Ele deixa de ser uma tarefa e para ser uma celebração. Você vem celebrar, você vem adorar o Senhor. Mas caminhando no versículo 2, parece que é até uma repetição. Sirva ao Senhor não de todo jeito, sirva ao Senhor com alegria e se apresente diante dele cantando. Você não lembra daquela passagem quando Davi ele ganhava as lutas dele? Ele vinha com a arca do Senhor como ele vinha saltando, pulando de alegria. A mulher nem entendeu e disse que ele parecia um louco, nem parecia um rei.
E Davi disse: eu estou adorando ao Rei dos Reis. E essa pessoa que não entendeu Davi foi estéril. Porque Deus se alegra. Esse crente vem para a igreja com alegria, chega, saúda o irmão com a paz, diz que está com saudade, porque ele está com saudade mesmo, e faz a obra de Deus com alegria. Em segundo lugar, eu queria dizer, alegria da entrega plena. O versículo 2 fala sobre isso. Se apresente diante de Deus cantando. Você, quando chega aqui, não é se apresentar diante do pastor, você se apresenta diante do pastor dos pastores, de Jesus de Nazaré. Você: estou aqui, Senhor, te adorando, dando assistência ao trabalho da tua igreja. Eu não acho vir para a igreja um fardo. Sei que muita gente tem dificuldade, mas é uma alegria, é um prazer estar na presença do Senhor. Olha aí, meu irmão, a ordem não é apenas para servir ao Senhor, mas servir com alegria, servir com satisfação. Eu nunca esqueço de uma imagem, faz muitos anos, na Caxangá, um monte de gari, né? Colocaram ali na avenida para ele limpar a rua, como ele tem um serviço dele. E tinha no meio de um gari, no ônibus eu podia perceber, não só todo mundo, tinha um gari que ele varria, pegava a vassoura e fazia um negócio e sorria, e passava a vassoura para lá, e os outros tudo com a cara meia feia, parece que estava amanhecendo um dia, mas aquele gari fazia a diferença. Ele estava trabalhando com alegria. Nós fomos fazer uma série de conferência numa igreja lá em Santo Amaro, e Marisa fez uma observação. Tinha um grupo de coreografia, muito bonito, umas jovens, fazia muito bem, mas no meio dela se destacava era filha do pastor, depois eu descobri, ela tinha um sorriso lindo, ela tinha um sorriso bonito, ela fazia com alegria, e ela expressava a sua gratidão de servir. Irmãos, isso faz a diferença. Isso faz a diferença, a gente servir ao Senhor com alegria e se apresentar diante dEle com cantos. A felicidade no serviço vem quando nós nos entregamos a Ele de corpo, de alma e de coração. Tudo entregarei, sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Mas também, irmãos, essa alegria, sabe o que é? É reconhecimento. Você é alegre porque você reconhece no íntimo. Você lembra como foi que voltou aquele leproso? Ele voltou dando glória a Deus. Ele foi curado, mas ele voltou para agradecer. Os outros foram alegres, mas não voltaram para Jesus. A alegria daquele leproso foi diferente. E Jesus pergunta pelos 9. Não foram 10 que foram curados? Onde é que estão os 9? E ele estava ali adorando ao Senhor. É você reconhecer que se não fosse Jesus, você não estaria aqui. É por isso que também o salmista diz no Salmo 103, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos benefícios. Quem recebeu aqui benefício de Deus, levanta a mão. Só quem recebeu. Não esqueça do que Deus já fez por você. Mas Ele não só fez, Ele fará. Ele vai continuar trabalhando. Mas há necessidade muito grande de ter um coração alegre, no íntimo. Saber que Ele é Deus. A alegria não é baseada em circunstância, mas em verdades imutáveis. Servimos com felicidade porque sabemos 3 coisas pelo menos. Essa alegria porque sabemos 3 coisas. E no próprio Salmo, não por inferência natural, diz assim, olha, sabei que o Senhor é Deus. Quem é Ele? Ele é o Senhor Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Que é o que eu vou dizer a Faraó quando chega lá? Diga que eu sou quem sou, enviou você. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Moisés sabia quem estava servindo. Ele não queria, ele ficou amedrontado de voltar. Mas quando Deus disse, eu sou contigo, eu estarei contigo e eu vou libertar meu povo do Egito, Moisés foi, tenho certeza, com mais alegria. Quem é Ele? Ele é Deus, Ele é Jeová, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e todo louvor. Quem nós somos? Nós somos dele, mas foi Ele quem nos fez. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós estamos aqui porque nós devemos toda a glória, toda a honra para Ele. Ele é o Todo-Poderoso, digno do nosso melhor. Quem nós somos? Nós somos servos desse Criador. Lembra da mensagem de hoje à tarde? Senhor. Aí ele conta a história, quem está pedindo é porque eu sou teu servo e o Senhor me ajuda. Nós somos servos do Senhor, somos criação dele, somos obra de suas mãos, devemos servir ao nosso Deus com um propósito, intencionalmente fazer o melhor para Deus. Irmão, faça o melhor para o Senhor. O irmão não vai se incomodar com você não, diga para ele, faça o melhor para o Senhor. Porque Ele nos deu o melhor, Ele deu Jesus para você. Pode desamarrar essa cara triste, dê um sorriso, porque Jesus ama você e Ele tem um projeto na tua vida. E Ele vai te ajudar muito mais
nós pertencemos, nós somos sua ovelha, ovelha dos seus pratos, nós somos dele. Eu sou de Jesus, protegido, guiado e amado do Senhor. Nós somos amados do Senhor. Quem não lembra, naquela pandemia, uma tristeza profunda, Lázaro quando foi embora. Cristo, eu te amo tanto, 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 tanto. Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Aquela música dele mexeu com todo mundo. Nessa época eu fazia programa na rádio, só pedia isso. Eu estou passando pela prova, mas estou dando glória a Deus. Daquela música dele, né? Mexeu com todo mundo. E no fim, ele partiu. E disse na hora que ele estava lá sendo entubado, aquela situação, aí tinha uma enfermeira que conhecia ele, conhecia como a gente conhece aqui assim, aí ele dizia, filho, quero tanto, emocionou todo mundo, enxugar teus prantos, filho, eu sou teu Deus, lá, é somente, não é? E ele, é linda essa música, emociona, e ali eu acredito que naquela situação, quantas glória a Deus, que ele estava sendo recebido na presença do Senhor, foi morar no céu, pertencemos a Deus, e eu queria dizer, meus irmãos, que essa alegria é um acesso privilegiado. Veja o verso 4, por favor, que é que diz, entrai por suas portas. Como foi que você chegou hoje nessa igreja? Você entrou pelas portas agradecendo a Deus? É preciso agradecer. Ah, pastor, meu dia foi tão difícil, mas você está aqui, então agradeça ao Senhor. É gratidão. A gente já falou aqui que sexta-feira vai ser um culto de gratidão, sábado culto de gratidão, domingo culto de gratidão, e nessa quarta-feira a gente também está agradecendo ao Senhor. Você tem motivo para agradecer, porque temos esse acesso. Entrai pelas portas dele com gratidão. Entre na presença do Senhor com gratidão. Louve, adore o nome do Senhor, muita gratidão. Nos seus atos com louvor, dá-lhe graça e bendizer o seu nome. Irmãos, a gente precisa agradecer ao Senhor pelo pão. Acho que você já comeu alguma coisa hoje, a não ser que você esteja com propósito. E é possível que quando chegar em casa, vai comer de novo. Tem uma cama, tem tanto. A gente está vendo o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Que guerra é aquilo? Que tristeza. E a gente vê aquilo, chega a dar uma dor na alma. Não é? E quantas pessoas conhecem um pastor do Rio de Janeiro, eu estava conversando com ele hoje. Ele é irmão de Moza, lá no Rio de Janeiro. Ele fez, aqui está muito sério. A Convenção Batista Brasileira levantou um clamor para todas as igrejas estar orando, clamando. Irmãos, é muito sofrimento. Fora que elas 64 pessoas encontraram mais 50 dentro da mata. Não foi isso, Charlie? Que reportagem feia, dura. Até dizer, a gente não tem ideia de quantas pessoas. Foi muito difícil. Imagina como é que estão as famílias ali. Famílias enlutadas. Meus queridos irmãos, quem você pertence? Eu pertenço a Deus. Eu pertenço, sabemos que somos dele, porque não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu escolhi você. Deus escolheu a mim, Deus escolheu a você. Então se alegre com isso, fique alegre, louve a Deus, adore o Senhor, porque Ele é bom. E essa alegria, irmão, um privilégio, isso traz segurança para a nossa vida. É um acesso, privilégio, entrar pelas suas portas, gratidão, louvor, quando servimos a Deus com o coração agradecido a cada tarefa, deixa de ser algo simples. O que você, por mais que você ache pouco o que você está fazendo, está servindo ao Senhor, tem recompensa. O nosso trabalho não é vão no Senhor. Em Hebreus capítulo 6, versículo 10, quer ler, por favor? Pode colocar aí, varão. Hebreus 6 e 10. Eu gosto muito desse versículo. A igreja pode ler comigo? Porque Deus não é injusto. Irmãos, Deus não é injusto. Essa semana eu fui ali nos novos sanitários, quando eu entrei, sem acender nenhum interruptor, acendeu a luz. Eu disse, eita lá, isso é obra de Regi, né? Haja luz quando você entra, né? Então eu agradeci muito a Deus, ninguém vai procurar o interruptor não, já está, Regi, pelo amor de Deus, veio sair. Ele fez, deixa comigo, quando o senhor voltar do acampamento, já está tudo lá, e está mesmo. Muito obrigado, irmão Regis, Deus abençoe. E como é bom servir. Ou você pensa que serve ao Senhor e não vê, Ele vê tudo. Deus vê tudo. Você que faz a obra do Senhor, pode esperar que Deus não é injusto. E eu já quero concluir essa breve reflexão. Porque o Senhor é bom.
A alegria da confiança na fidelidade de Deus está nesse versículo 5. Porque Ele é bom, é eterna a sua misericórdia e a sua verdade dura para sempre, de geração em geração. A igreja pode dizer amém, irmãos? Então, esta é a base de toda a minha alegria, de toda a nossa alegria. A gente não serve o Senhor qualquer Senhor, não. Eu elevo meus olhos para os montes, e de onde virá meu socorro? O meu socorro vem de quem? Não é qualquer Senhor, não. É o Senhor que criou o céu, a terra, o mar e tudo que há. Deus é poderoso, Deus pode abrir porta. Ele é Jeová Jirê, Deus da providência. Ele é Jeová, aquele que faz, ele é Rapá, ele cura. Enquanto eu estava aqui, o irmão Hernando mandou uma mensagem: pastor, meu pai está passando mal, vou levar ele para o hospital agora. Eu fiquei ali orando, que Deus tenha misericórdia. Lembrei também de Isa, o pai dela, seu Rubens, que está ali doente. Lembrei de Paulo, que queria estar indo na igreja com mais frequência, mas também está em tratamento, começando um novo tratamento, tanta coisa acontecendo. Então agradeça, porque se eu pedir aqui, fica de pé, irmão, por favor, você fique e se senta, porque você está bem. Tem gente que não pode se levantar, você tem motivo para agradecer. Sirva ao Senhor com alegria. Falando nisso, pode ficar de pé, deixa eu ver se você consegue. Fica aí de pé. Sabe por que você está de pé? Porque Deus está sustentando você. Porque Ele é bom. Deus é bom. Tem muitas pessoas que parecem um exercício simples. Até eu estava vendo um comercial para as pessoas da boa idade, os velhinhos, né? Faziam uns exercícios de levantar e sentar, levantar, para criar músculo nas pernas. Eu estou até já nessa... Eu estou já também me sentando, levantando. Ele fez, faça isso para ganhar músculo nas pernas. Para você ganhar mais força, porque disse que a maioria dos velhinhos estão caindo. Aí para ter que ter mais força, né? Eu estava falando com o Aguinaldo que a gente vai para começar a fazer um exercício aí, né? As pessoas aí para ter mais força. Danilo e tal, mas Danilo ainda não, mas já tem que se preparar. Olha o que ele diz aqui, ó. Sabe por que você louva a Deus? Porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Seu amor é leal, nunca falha. Mesmo quando nós falhamos, Deus não falha. E a sua verdade é constante, irmãos. Ainda bem que Deus me amou de manhã, me amou de tarde, me ama agora e me amará para todo sempre. Sua verdade, irmão, é constante. Suas promessas são firmes. Deus nunca muda. A imutabilidade é um dos atributos de Deus. Eu não mudo, diz o Senhor. Por isso vocês, casa de Jacó, não sois consumidos, porque Deus não muda. E a sua verdade é para sempre. Você viu um Deus assim? É muito bom. Você pode dar um salto no escuro que Ele vai te abraçar. Ele vai te guardar. Você dorme e acorda, porque Deus está contigo. Veja o Salmo 4, versículo 8, para a igreja ler. Salmo 4, 8. O que é que está escrito? Veja como esse Deus é bom. Veja porque a gente tem que adorar Ele. Salmo capítulo 4, verso 8. Vamos lá? E logo pego, porque só Tu, Senhor. Você tem ideia quantas pessoas no meio da noite são socorridas? Tem ideia não? A gente não tem ideia não. Você sabe que eu passei 10 dias internado no hospital, numa UTI coronária, porque não tinha outro lugar e me botei lá. E eu ficava observando. Parece uma cidade o hospital à noite. Não para a noite todinha. E daqui a pouco dá um grito, negócio lá, gente morrendo. E já tirando daquele lugar. Meu Deus. Quem trabalha na área de saúde sabe melhor explicar do que eu. E a gente, irmão, você dorme, olha, ainda acorda de noite, tem gente que ainda come à noite. Não é? Vai lá na geladeira, come um negócio, esquenta um leitinho, você não sabe. Como que a gente tem que agradecer? Obrigado por esse copo de leite. Eu digo, obrigado pela minha cama. E o travesseiro já está fofinho lá e você vai dormir. Senhor, quando eu me acordar bem cedo, eu quero ir para o matinal. Te agradecer. Crente é diferente, é outra coisa, né, meu irmão? Então aqui ele diz assim, olha, o seu amor é constante. Você sabe que tem gente que ama a gente hoje, amanhã pode não amar? O ser humano não é assim? Gostava tanto de mim, já não gosta mais? Mas o amor de Deus é constante. Deus gosta de mim hoje, amanhã e para sempre. Servir um Deus assim é maravilhoso. É uma resposta de alegria que Deus nos dá constantemente, que Ele é fiel, é bom, é amoroso. E a nossa felicidade, nosso serviço está ancorada na rocha eterna. No seu caráter imutável está em Jesus Cristo. Salmo 100 desenha um quadro lindo. O serviço de Deus não é um campo de trabalho forçado. Não venha para a igreja brigar, arengar, nada. Venha com alegria para abraçar seu irmão e fazer a obra de Deus. Hoje eu vi a União Masculina num processo, num trabalho lá. Eu fiquei doido para estar lá com eles. Que alegria. Uma brincadeira sadia. Todo mundo trabalhando. Todo mundo junto. Isso é que é Deus, irmãos. Isso é que é viver com o Senhor com alegria. A pergunta que fica é:
Como você tem servido a Deus? Aí está chateado direto. Tem pessoas assim. Tem um irmão que diz assim, pastor, cara feia para mim é o quê? Que ele diz? Fome. Então vá comer uma palavra. Tira esse mau humor, você está na casa de Deus, do Deus que é bom, que prometeu a eternidade para você. Então sirva ao Senhor com alegria, porque nessa noite Ele está convidando você para trabalhar com Ele, com profunda felicidade, porque você é chamado filho de Deus, e você vai morar numa rua que é feita de ouro, num palácio real, porque na casa do meu Pai tem muitas moradas. Eu estou preparando isso para você. Que alegria, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno, bondoso, gracioso Pai, e a sua misericórdia, Pai, que teu Espírito Santo esteja consolando, nos ajudando e abençoando todo Israel espalhado na face da terra. Obrigado pelo teu grande amor, desde agora e para sempre. Vamos dizer amém? Vão na paz, vão feliz. Jesus te ama.